O bandido que sequestrou um ônibus na rodoviária foi preso por roubo em 2019. Agora vai responder também pela tentativa de homicídio, sequestro, porte ilegal de armas. O problema não é o que vai responder, o problema é quanto tempo vai ficar preso. Porque ele falou quando entrou na caçamba, tá tranquilo, tá suave. Olha aí. A negociação durante o sequestro do ônibus na rodoviária foi considerada exemplar pela Polícia Militar. O início da negociação foi muito difícil, porque ele não queria comunicar com a polícia. Então a gente utilizou, aproveitando que a porta estava aberta, utilizamos até o megafone para iniciar um processo de negociação. Então os negociadores, sempre o objetivo nosso do negociador é ganhar tempo e abrandar as exigências. Então ele atingiu o objetivo. Então eles fizeram contato e sempre a questão, salvaguardar a vida de todos que estão participando daquele evento crítico, né? Porque a tensão era muito alta. Então eles conseguiram atingir o conversado da melhor forma possível e ele se entregou e nós tivemos um desfecho maravilhoso. E o comandante explica ainda que o perfil violento e o histórico de prisões do criminoso foram levados em consideração na hora da negociação. A gente traçou de imediato que ele seria um criminoso comum, que teria habilidade com arma de fogo. Então a gente foi levantando ao pouco a ficha dele, sabendo exatamente o que ele praticou no passado. Então todas as informações são necessárias para a gente diagnosticar aquele problema e ter uma solução adequada para aquela crise. O criminoso que sequestrou o ônibus já é um velho conhecido da polícia. Paulo Sérgio de Lima tem passagens por roubo, entre eles de um ônibus, e chegou a ser preso em 2019, mas recebeu um benefício de progressão de regime e foi para o semiaberto em 2022. Agora, ele também vai responder por tentativa de homicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Paulo Sérgio havia sido preso em flagrante pelo assalto a um ônibus no Rio Comprido e foi condenado a uma pena de 9 anos e 4 meses em regime fechado. 3 anos depois, ao receber o benefício da justiça, ele não cumpre as regras do monitoramento e viola o uso da tornozeleira eletrônica. Apesar da Central de Monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária tentar contato com o preso, ele nunca deu retorno. A SEAP avisou pelo menos 6 vezes a Vara de Execuções Penais sobre as violações do criminoso, mas nada foi feito. 2 anos depois, Paulo Sérgio sequestra o ônibus na rodoviária e atira contra um passageiro e fere um outro por estilhaços. A perícia da Polícia Civil apontou que ao menos 10 tiros foram disparados. Em uma conversa informal, o sequestrador disse à polícia que havia se desentendido com criminosos da Rocinha e tentou fugir para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mas o delegado responsável pelas investigações descobriu outra versão da história. Se fizeram presentes 2 homens que reconheceram ele pelas matérias veiculadas pela imprensa como autor de um roubo em uma van no domingo passado. E durante esse roubo, ele ordenou que a van parasse em frente à comunidade da Rocinha, correu para dentro dessa comunidade, só que os passageiros foram atrás dele e se depararam com um grupo de traficantes e apontaram o Paulo como autor desse roubo. Os traficantes foram em direção ao Paulo, ele ficou nervoso, temendo pela sua integridade, sacou a arma que ele portava e efetuou disparos contra esses traficantes. O sequestrador foi orientado por advogados a não dar declarações em depoimento e permaneceu calado. O delegado explicou ainda que ele decidiu iniciar o sequestro quando achou que a polícia estava tentando prendê-lo na rodoviária. Mas, na verdade, o ônibus tinha parado por conta de uma falha mecânica. O passageiro ferido, Bruno de Lima da Costa, de 34 anos, estava entrando no ônibus no momento em que foi baleado. Os disparos foram feitos no 2º andar, próximo à escada, de saída do ônibus. Depois disso, ele desce, vai para o 1º andar e impede que as pessoas que se encontravam no 2º andar saíssem do ônibus. A polícia ainda vai ouvir os responsáveis pela rodoviária do Rio para esclarecer os detalhes sobre a entrada do criminoso armado no local. Os investigadores aqui do Rio já estão em contato com a polícia de Minas Gerais para auxiliar nas investigações. Pretendo ouvir outros policiais, pretendo ter em mãos
o BAN, né, das vítimas, e o laudo técnico, bem como as imagens da rodoviária e do ônibus.